Agora Saulo, sim. Olá, bem-vindos. Agora sim. Eu sou Saulo Suassuna Filho. Queria agradecer ao Martim e à Adit por esse espaço, essa oportunidade de nós estarmos trazendo a segunda live do projeto Pandebuild aqui para o canal da Adit, que é uma entidade muito querida que tanto fez e faz e fará pelo desenvolvimento imobiliário e turístico do Brasil. Queria agradecer também a presença, o Martim já apresentou nossos 3 painelistas de hoje, são 3 craques aí na área, um arquiteto, um engenheiro, um médico, cientista, e todos voltados aí para a área de saúde. É interessante e é uma das coisas muito gratificantes da gente ver o que esse projeto que acabou de nascer já está fazendo, né? A gente se conheceu, acho que há menos de 2 semanas, e já estamos aqui dando tempo de uma série muito grande nessas últimas semanas de trabalho. E espero que esse debate, que assim como todo ele do Pandebuild, que é uma iniciativa da Molecular e conta com a colaboração de profissionais, empresas de vários setores, não só do imobiliário, né? Principalmente essa diversidade de setores para a gente entender como vai ser esse edifício de agora por diante nessa era pós-Covid-19. Profissionais, inclusive, de dentro e de fora do Brasil, que nessas próximas semanas vão estar debatendo de uma maneira aberta e organizada, porque a gente quer que isso inspire outras empresas, outros profissionais do setor e ajude a que daqui para frente a gente tenha edificações mais saudáveis, em cidades mais saudáveis, e também não é só para edifícios que vão ser construídos. Muitas das coisas que a gente vai trazer para esse debate já vão poder ser praticados agora nos edifícios existentes. E, enfim, a gente espera que todo mundo aproveite isso. Queria também agradecer rapidamente aos órgãos de classe que estão apoiando essa iniciativa institucionalmente, né? Uma coisa que começou há 15 dias atrás, e a gente já conseguiu ter apoio de órgãos de classe, de ADEMES, de Sinduscom, da própria DIT e de tantos outros importantes órgãos de todo o Brasil, vários estados diferentes. É fundamental que o setor se una nesse momento e que a gente possa dar o máximo de visibilidade para essa iniciativa. Também envolver as universidades para que os próximos profissionais estejam já tendo na sua formação o preparo para enfrentar esse tipo de realidade daqui por diante nos empreendimentos. Bom, eu queria começar, para a gente aproveitar esse tempo que nós temos aqui da forma mais rica possível. Queria começar com uma pergunta que é especialista também em genética, diretor, CEO da genômica do Hospital Israelita Albert Einstein, é uma autoridade aí no assunto. E, Bosco, eu imagino que deve estar sendo engraçado para você, e você ter imaginado, você que é da área, e que já deve ter tomado esses cuidados, que para a gente agora é novidade. Há tanto tempo você deve ter presenciado várias situações no cotidiano, e ficado até espantado assim, com a falta de cuidado que nós tínhamos anteriormente, né, em relação à higienização e a tudo mais. E queria assim, ouvir um panorama seu, para a gente começar aqui, a ouvir quais foram essas mudanças de hábitos que você pôde perceber assim, de uma forma mais contundente nesses últimos meses que a gente tem vivido aí em quarentena. Claro. Boa noite, Saulo. Primeiramente, boa noite a todos, também Está aos sem painelistas áudio. e a todos. Me escuta agora? Me escutam? O áudio não, ainda não. Está ativado aqui. Escutando agora? Começou a escutar agora? O áudio do Bosco não está aparecendo. A Emerson tá? Tá ouvindo, Emerson? Ok, eu estou ouvindo, Bosco. Charles está ouvindo também. Não estou ouvindo. Eu também estou ouvindo, sim, Bosco. Agora, voltou. Boas-vindas. Tá, beleza. Eu tinha dito... Obrigado pelo convite, Saulo. Estou numa mesa diferente hoje, né? Eu ainda não estou ouvindo. Aqui. Todos estão ouvindo? Como é que eu tenho... Estamos ouvindo. O pessoal está dizendo que está ouvindo. Estamos ouvindo. Aqui no chat. Deve ser alguma coisa do teu retorno aí, Saulo. Eu estou ouvindo, sim. Alto e claro. Eu estou ouvindo o Emerson, eu estou ouvindo o Bosco. Vamos continuar, então. Saulo deve estar, acho que, com um problema de conexão. Obrigado pelo convite. Hoje é um dia diferente, né? Que eu sou o médico aqui no meio de vocês, especialistas em estruturas hospitalares, em saúde, né, de construções. Mas, realmente, é diferente. A gente, como imunologista, tem visto que o que a população tinha esquecido agora está sendo lembrada, que é
que as contaminações, seja que as infecções, principalmente virais, e essas virais respiratórias que a gente teve a vida toda, e todo ano tem ciclos disso, como influenza, são transmitidas, na sua grande parte, entre pessoas, ou entre coisas contaminadas e pessoas, né? Você veja que quem não teve essa experiência de colocar uma criança no segundo ano de vida, ou terceiro ano de vida, no berçário, e esperar ter infecções virais mensais, praticamente, pelos primeiros ano ou dois, né? Completamente transmitidas dentro do ambiente hospital, dentro do ambiente de contato físico, sem isolamento, tá? Então, a gente vivencia isso há muito tempo, sabe que é mediado por secreção respiratória, mas numa situação normal tolerava e não se preocupava muito, porque era parte da vida, a criança ficar doente, o adulto ficar doente, um pegar com o outro. Mas veio uma doença grave para lembrar que alguns cuidados básicos essenciais, mesmo para essas infecções comuns, podem mudar o curso, tá? Um deles, como a gente tem visto, é o cuidado com a contaminação das coisas, que a gente vai falar aqui um pouco à frente, né? Não é só aerosol de pessoa para pessoa, mas se eu me contamino, ou coloco a mão numa coisa contaminada e levo a mão ao rosto, eu posso me contaminar. Se tem uma superfície onde eu espirrei ou tossi, que é contaminada, pode transmitir o vírus também para outras pessoas. E a gente começou a mudar hábito. A forma de espirrar para proteger, a gente ouve isso há muito tempo, mas ninguém praticava. A lavagem mais frequente das mãos, a maioria de nós só fazia colocar álcool gel na mão, lavar de forma adequada quando chegava no hospital para visitar alguém. E fora desse ambiente, ninguém se preocupava. Ou a contaminação com sapato, deixar sapato fora de casa. De uma hora para outra, o sapato virou um inimigo, enquanto a vida toda, obviamente, é um carregador de bactérias, de fungos e de vírus, né? Então, essas mudanças, cuidado com o que você traz da rua, feito sacolas, está na nossa cabeça, falando de prédio, ou seja, entregas, você vê, a gente agora tem um cuidado de higienizar a parte externa do que nos foi entregue, antes de manusear, tá? Eu acho que, então, esse cuidado com a mão, essa ciência que pode se contaminar entre pessoas, esse certo distanciamento, principalmente se alguém estiver doente, essa forma de proteger os outros, não espirrando, tossindo na cara dos outros, literalmente. Então, acho que essas coisas vieram para ficar e lembrar que isso é transmissão de pessoa para pessoa. Então, acho que essas coisas são boas. E o que a gente viu também é que, talvez ficou com essa ênfase em lavagem de mão e esse cuidado, é que a gente se contamina muito. Bota a mão na boca, bota a mão no rosto, bota a mão nas coisas e traz a boca. Tem um estudo mostrando, por exemplo, em estudantes, que, em média, o estudante bota a mão, isso deve se estender para outras pessoas também, 23 vezes leva a mão ao rosto, tá? E mais de 60% das vezes é boca e nariz, onde tem mucosa. A gente está aprendendo agora a ficar assim, né? Nem quer tocar no olho, ninguém quer nem coçar o olho. Tá? Então, acho que essa lembrança de higiene e a lembrança de comportamento vai ficar. A gente nunca vai querer ficar sem bactéria nenhuma, em lugar nenhum, que isso é impossível, né? Até porque no nosso corpo a gente tem mais bactéria do que célula humana. A estimativa é que a gente tem 3,8 vezes 10 a 13 de massa bacteriana e 3,0 vezes 10 a 13 de células humanas. Então, a gente é mais bactéria do que gente, do que célula humana, tá? Mas essas são as nossas boas bactérias. Então, a gente não está querendo zerar, a gente só está querendo mitigar a transmissão, principalmente em épocas como o inverno, onde você tem influenza normalmente. Ano que vem vai ter com ou sem SARS-CoV-2, a gente vai ter a temporada de influenza e de coronavírus sazonal, que são responsáveis por 30% das gripes. Então, talvez esse costume de distanciamento vá levar nossas crianças, esse ajuste da escola, esse ajuste dos ambientes, esse aumento da limpeza vai levar a uma diminuição das infecções respiratórias, se propagadas e mantidas, mesmo fora desse tempo de pandemia. Então, acho que isso vai ser uma coisa boa que talvez a gente leve conosco aí pelos próximos invernos, diria assim. Saulo, pena que você saiu, eu acabei de fazer comentário. Tem um problema técnico, mas já estou de volta aqui. Estão me ouvindo bem? Estamos. Bem. Maravilha. Bom, obrigado, Bosco. Eu estava ouvindo aqui, mas não estava conseguindo interagir com vocês. Mas que bom, obrigado aí pela resposta. Emerson, acho que para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão
da setorização, tá, e dos protocolos, né? Assim, considerando que o objetivo da live aqui é a gente gerar esses outputs para materializar no Pandebuilding, a gente sair da discussão subjetiva e, de fato, a gente sair daqui com algumas tarefas de casa aqui para desenhar isso no projeto que será apresentado ao final da sequência de lives. Eu queria, assim, que você dividisse um pouco conosco quais são as recomendações, né, que você acredita que essa expertise hospitalar pode trazer para os empreendimentos imobiliários, que é o tema central aqui da nossa conversa. Boa noite, Saulo. Antes de começar a falar, eu queria te agradecer à BDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que é uma instituição multidisciplinar, e a gente tem entendido ao longo dos últimos anos que o conceito de saúde precisa extrapolar o ambiente hospitalar, né? Falarmos sobre saúde integral. E quando veio o convite da Molecular, da gente falar sobre o Pandebuilding, foi uma oportunidade ímpar para a gente trazer para dentro dessa reflexão o que a gente entende que seja o conceito de saúde integral, né? Extrapolar os muros do hospital, ou seja, falarmos de saúde no contexto geral. E aí, claro, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que algumas coisas aconteceram repentinamente na nossa vida, que para quem era da área da saúde, assim como o professor Charles Wasserman, assim como o Bosco, assim como nós da BDH, nós tínhamos termos assim que eram normais para o nosso cotidiano, né? Nós ouvíamos falar tranquilamente de área suja, área limpa, área de transição, porque para nós esse era o cotidiano. Quer dizer, quando a gente fala de área suja, área limpa, área de transição, e a gente começa a entender que o nosso apartamento tem um hall de entrada, e esse hall de entrada é a nossa área de transição, onde a gente deixa o sujo que está fora de casa e o limpo, que é o nosso solo sagrado, nosso ambiente de morar, a gente começa a entender que as pessoas vão precisar mudar hábitos, né? Que lá dentro do hospital nós chamávamos de protocolo. O próprio Bosco falou agora de que essa coisa é o cotidiano do ambiente de saúde, né? Então, quando a gente fala de protocolos no ambiente de saúde, na vida tradicional não fala de hábitos. O hábito de tirar o sapato quando entrar em casa, higienizar as mãos, higienizar as embalagens. Isso acaba mudando repentinamente o desenho desses edifícios. O que nós não podemos esquecer é que lá no hospital nós sempre dizíamos o seguinte: lá nos ambientes de saúde, a biossegurança, eu sou especialista em biossegurança, eu costumo dizer o seguinte: a biossegurança é o somatório de 3 vértices de um triângulo de forças, que é a infraestrutura, os protocolos ou as boas práticas e o RH, o que seja isso. Não adianta você exigir que o médico lave as mãos se não tiver uma pia muito próxima e alguém que diga: olha, você não lavou as mãos. Então, é um somatório disso. Quando a gente entra num ambiente que extrapola o ambiente da saúde, começa a surgir experiências super interessantes, como, por exemplo, o Saulo falou agora, de que nós não podemos mudar todos os prédios que estão existentes, mas nós temos que levar protocolos para dentro disso. Portugal acabou de fazer uma iniciativa muito legal. Portugal criou o selo Clean and Safe, que é justamente para poder adaptar protocolos para que os ambientes sejam seguros e saudáveis, ou melhor, seguros e limpos, né? Ou seja, sempre na busca dos ambientes saudáveis. Então, talvez a gente tenha que pensar nessa estruturação de setorização e protocolo para tentar fazer com que ambientes existentes, que não tenham condições de ter infraestrutura adequada de imediato, de abrupto, possam adequar protocolos, novos hábitos para serem utilizados. E as novas edificações, obviamente, já viriam com esse input de informações, de necessidades. Quer dizer, veja, há muitos anos atrás nós perdemos a obrigatoriedade de desenho de um hall de entrada. Veja, os apartamentos não tinham mais o hall de entrada, a tal área de transição. E veja a importância deles agora, no momento da pandemia. Então, me parece que é um pouco disso, sabe, Saulo? O momento de adequar coisas existentes e redesenhar novos horizontes, que é o objeto principal aí da pandemia. Perfeito. Obrigado, Emerson. Você sabe que uma das razões da gente ter iniciado, assim, de ter atentado para esse tipo de tema, é que com a parada dos lançamentos, né, em função da quarentena, alguns clientes da Molecular começaram a demandar revisões nos projetos. E aí, uma das coisas que foi solicitada foi exatamente essa questão da área de higienização. Um lugar que a gente chega e pode deixar aí o sapato, botar o álcool gel, deixar os micróbios aí, é a transição que você comentou, né?
Então, isso é uma demanda que já está acontecendo e eu acho que veio para ficar. Os japoneses, por exemplo, né, que estão mais habituados, já tiveram surtos que não chegaram a ser pandemia, mas foram algumas epidemias, né, há pouco tempo atrás, 2012, depois de 2002, um pouquinho mais para trás, ele já tem isso por vida, né, e é um lugar que falta espaço. O espaço é escasso e ele já separa aquela areazinha ali para não trazer a sujeira para dentro de casa. Foi muito bem. Charles, queria lhe pedir aqui, tem uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: a gente vinha conversando nas reuniões aqui antes da live, e você colocou assim de uma forma muito clara para a gente a questão das normas, né? Que os edifícios, eles não têm uma norma, vamos dizer, específica de saúde, né? Os edifícios que mais têm essa preocupação, independente de pandemia, são os hospitais. Essa é a razão da gente estar aqui debatendo esse tema. Então, assim, para a gente tentar entender um pouco, dar uma visão geral de quais são essas normas e a gente ver como a gente consegue extrair isso de alguma forma, talvez não com tanta intensidade, claro, porque não estamos falando de hospitais, mas o que é que a gente poderia aproveitar para os edifícios? Ok. Primeiro, obrigado pelo convite, Saulo, e também está sendo um prazer em poder dividir essa live, essa webinar aí com esse time de primeira e parabenizar de novo pela iniciativa do projeto. Realmente ele já nasceu forte. Quando a gente fala de norma, que tem aí toda uma formalidade para que a gente possa fazer os projetos, aí entraria mais na área de arquitetura, mas nós temos hoje normas muito bem elaboradas, apesar de elas já terem um tempo de vigência em cada uma das esferas, e a norma que rege hoje os edifícios assistenciais ou os edifícios hospitalares é uma norma que tem até um nome um pouco diferente, ela chama RDC 50, onde ela foi publicada no ano de 2002. Apesar dela já estar um pouco defasada, é uma norma que, dentro do nosso, vamos dizer, do espectro de hospitais do Brasil, são mais ou menos 6 ou 7 mil, não são todos os hospitais que ainda hoje seguem essa norma. E ela foi editada pela Anvisa e ela tem um cunho federal, ela está numa esfera federal. Nas outras esferas municipais e estaduais, começando com a municipal, que são os códigos de edificação e obras, cada município vai ter o seu código, o seu plano diretor, aonde vale destacar que o Código de Obras hoje, pegando o exemplo de São Paulo, ele deixa bem claro que a prefeitura ela vai fiscalizar muito a parte dos padrões urbanísticos, entornos e tudo mais. E a parte da compartimentação interna das edificações são de total responsabilidade do arquiteto, do engenheiro e do proprietário. Mas ela deixa um pouco livre desse aspecto, ela se preocupa muito mais com os parâmetros urbanísticos. Quando a gente vai para a esfera estadual, o que vale a pena destacar é o Código Sanitário. Permitir até, eu vou só dar uma lida naquilo que o Código preconiza, que toda edificação deverá ser construída e mantida observando proteção contra enfermidades transmissíveis e crônicas, preservando salubridade e tudo mais. Então, o Código Sanitário já tem na sua essência todas essas previsões. Então, se nós pegarmos as 3 esferas, municipal, estadual e a federal, os códigos estão vigentes e o Pandebuild vem justamente para consolidar. Basicamente, se a gente conseguir fazer uma integração, uma compatibilização dessas leis, apesar de estarem um pouquinho defasadas, nós com certeza já estamos dentro dessa visão futura e com um embasamento legal que a gente possa eventualmente proporcionar. Vale destacar que na norma RDC, na esfera da Anvisa, na esfera federal, pegando um pouquinho da introdução do Bosco e do Emerson, ela tem um destaque muito importante para o que ela denomina como a programação física funcional do edifício de saúde. E essa programação física funcional ela é autoexplicativa. Eu tenho que fazer o meu recurso físico adequado para a finalidade ou para a funcionalidade que ele se destina. Então, se a gente vai ter as anticâmaras, os halls, ou
essas localidades onde a gente pode fazer a higienização, praticamente o conjunto dessas normas, das leis, eles praticamente consolidam e permitem, né, que nós possamos ter os empreendimentos imobiliários do futuro, tá, que possam combater, seja a Covid e, eventualmente, outras pandemias que possam vir. Uhum. Eu estava notando aqui, Charles, e pensando aqui o seguinte, trazendo, vamos dizer, para o nosso mundo de edifícios que nunca teve esse tipo de preocupação, ou pelo menos não nessa intensidade, e que a gente também não vai precisar também ter, nunca na intensidade do hospital, como a gente poderia customizar isso. E aí estava aqui me ocorrendo, e uma coisa que, como esse nosso trabalho ele não termina aqui nessa live entre nós quatro, a gente vai materializar esses outputs e vamos dar sequência nisso à medida que a gente for evoluindo com as próximas lives. Eu acho que a gente poderia extrair dessa explanação que você acabou de fazer uma produção de uma espécie de um regimento interno, ou pelo menos um capítulo a ser adicionado no regimento interno dos edifícios, que previsse um pouco desses cuidados que estão previstos no protocolo, obviamente guardado as devidas proporções. Então, isso já poderia ser uma contribuição do projeto Pandebuilding, a gente disponibilizar isso para os edifícios que quiserem implantar no seu regimento interno, não sei se seria regimento interno ou comissão de condomínio, aí é uma questão jurídica para se avaliar, mas a gente disponibilizar esse conteúdo customizado e deixar isso à disposição aí do setor. Acho que é uma coisa interessante. Perfeito, complementando o que você colocou, casualmente eu também sou síndico do meu prédio onde eu moro, e o regulamento realmente, a gente tem que fazer essa implementação em caráter de emergencial, e é fundamental que os regulamentos e as convenções internas, elas possam justamente nortear os próximos condomínios ou aqueles que hoje já estejam passando por essa situação. Realmente é um output fundamental para que já seja colocado aí nas demandas futuras. Tá ótimo. De repente, seu prédio vai ser o primeiro, Charles, a implementar. Já vou na fila, tá? Eu queria perguntar aí ao Tiago se eventualmente já tem alguma pergunta. O pessoal tem alguma pergunta que eu posso encaixar aqui, eu posso dar uma sequência aqui no conteúdo. Bom, ele está digitando aqui. Mas, bom, enquanto ele passa isso para a gente, que agora quando eu troquei de computador, eu não consigo mais visualizar as perguntas, mas vai aparecer aqui e a gente vai falando. Mas, Bosco, vou voltar aqui para você, tá? Você que, com a especialidade da imunologia, eu queria te perguntar o seguinte, quais são hoje os revestimentos, os materiais, as superfícies, né? Isso, dentro do hospital você tem uma série de materiais, aí, preocupação de forro, de piso, de parede, que tem materiais específicos quando a gente está falando de hospital. E no edifício a gente não tem tanto essa preocupação, a gente está pensando no básico de durabilidade, de conforto, de estética. Então, assim, se você fosse recomendar quais materiais ou tipo de superfície que deveriam ser incentivados ou evitados com esse propósito de evitar contaminações, o que é que você sugeriria aí para a gente inserir nesse projeto? Claro. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Beleza. É interessante. Obviamente que a parte de materiais PC, o pessoal pode comentar bem melhor do que eu, mas o que eu fui analisar também esses dias foi qual é a estabilidade. A gente está falando de uma pandemia por um vírus, certo? Coronavírus, que é o que a gente está preocupado em litigar. Como eu posso deixar as superfícies limpas e que as pessoas não se contaminem ao entrar em contato com essas superfícies, seja de um elevador, seja de um hall, de um corrimão, certo? E há diferença, realmente, do tempo que um vírus, por exemplo, pode ficar vivo e viável, ou seja, contaminante, entre diferentes superfícies, tá? Então, por exemplo, tem um estudo recente do New England, que é uma publicação de alto calibre, talvez a publicação mais famosa, a revista científica mais famosa do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que fez essa comparação usando justamente os coronavírus. Um, que fez o SARS, e o 2, que ele está causando o Covid agora, e viu que há um tempo diferencial. Por exemplo, superfícies plásticas e aço inoxidável foi a que permitiram por mais tempo a permanência do vírus do Covid. Tá? Até 72 horas em plástico e até 48 horas em aço inoxidável.
diferente de superfícies onde continham cobre, que não são comuns, obviamente. Né? Eu sei que tem materiais que podem embedar cobre, colocar cobre na mistura para serem antibacterianas, tá? Mas o cobre em torno de 4 horas, e papelão, por exemplo, de caixas que a gente recebe de fora, né? Em torno de 24 horas, tá? Ou seja, e o que era importante, no plástico, que demorava até 72 horas, 24 horas depois de você contaminar essa superfície, ainda tinha metade da carga viral do começo, ou seja, não era pouco o que se tinha 24 horas depois, que poderia ser um ciclo normal de limpeza, a cada 24 horas, por exemplo, diário, tá? E um outro dado interessante é que, não para SARS-CoV, mas usando outro vírus como exemplo, uma superfície dessa contaminada, se você tocar a mão por 5 segundos, tem um artigo mostrando, 1/3 dessa carga viral vem para sua mão. Ou seja, exatamente 31% para a influenza, que é o vírus que tem esse estudo feito. E lembra, como eu falei no começo, na abertura, uma pessoa em média bota 23 vezes a mão ao rosto, leva a mão ao rosto. E metade dessas vezes vai para o nariz, olhos ou boca, né, que é uma superfície de mucosa. Ou seja, realmente a composição dessas áreas comuns, como botão de elevador. Surgiu agora capa plástica para todo botão de elevador do universo. Acho que elevador é um lugar interessante para a gente falar, quando falar até de partículas de suspensão, né? Porque é um lugar fechado, geralmente não tem troca de ar, e um lugar onde é alto, todas as pessoas colocam a mão continuamente. Mas tem uma boa notícia, só para eu acabar, é que, independente de onde estava, se era plástico, se era metal, a limpeza adequada eliminava a maior vírus e bactérias em tempo muito curto, em termos de 1 minuto. Então, rotinas diferenciadas de limpeza, casadas com um material adequado, ou seja, um material que, mais do que a composição, mas que seja de fácil limpeza, sem vinco, que não seja muito poroso, que não tenha rejunte demais, ou seja, que permita uma limpeza adequada. Quanto mais liso, mais fácil a limpeza adequada. E isso é a ideia de botar essa capa de plástico, obviamente, em cima dos botões, que são difíceis de limpeza, cheio de pequenos buracos e reentrâncias, versus uma superfície lisa, facilmente. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, hipoclorito, água sanitária, em 1 minuto, se diluir da 1/50, a solução usual, limpa a superfície, você não tem mais vírus detectável. Ou seja, o material adequado, só para voltar à pergunta, mais do que o material, seria quão liso ele é, como foi desenhado para ser de fácil, com pouca reentrância, pouca saliência, para permitir uma limpeza fácil, e os protocolos de limpeza, que teriam que ser modificados, em vez da velha limpeza 1 vez por dia ou a cada turno de 12 horas. Acho que essas modificações podem ajudar, sem encarecer muito o custo, querendo criar, realmente implantar uma superfície antibacteriana, que a gente sabe que existe, ou materiais bactericidas, mas que devem elevar muitos custos de construção, versus uma solução mais simples, como dessa natureza, sabidamente efetiva. Perfeito. Obrigado, Bosco. Eu acho que foi muito bom essa explanação que você fez, porque todo dia no WhatsApp sai uma novidade em relação a quanto tempo o vírus sobrevive em cada superfície. E cada informação é diferente da outra. Teve até um meme que circulou, que todo mundo estava na dúvida, porque tem várias informações e elas não são complementares. Foi bom porque é esclarecedor. Isso. Aí eu vi uma meta-análise de 11 estudos diferentes que compilam todas as informações, então estava revisado de forma organizada para esses vírus todos. E essas foram as médias de tempo. A gente poderia disponibilizar, nós vamos ver aí um canal para que a gente disponibilize ao final de cada live, de repente a gente ir colocando lá os outputs e de repente as pessoas podem ter acesso para se esclarecer, né? Claro. Agora, do ponto de vista do material propriamente dito, eu acho que foi com o Charles que a gente estava tendo esse debate ao longo da semana, e ele falou assim, de alguns materiais pontualmente que são aplicados antibactericida, outros que são evitados. Eu acho que se pudesse, Charles, complementar, mas antes eu queria só fazer um paralelo aqui, que você comentou de elevador, já chegou uma pergunta aqui de elevador, e é interessante porque a gente vai ter, numa das próximas lives, empresas de elevador falando, porque já tem muita tecnologia e o objetivo desse trabalho aqui é exatamente esse, a gente dá visibilidade a essas tecnologias que já existem para que as pessoas possam adotar. Então, tem a botoeira com plástico, mas tem comando de voz, por exemplo. Tem portais de desinfecção para quem está entrando no elevador. Então, as partículas em suspensão, imagino que tem algum outro tipo, aliás, até tem que eu já me informei, que é uma lâmpada UV que elimina 70% dos germes. A gente vai falar disso com detalhe na live específica, mas sem dúvida o elevador é um ponto muito importante para a gente tomar cuidado.
Mas, Charles, se você puder só complementar em relação a esses materiais pontuais que você tinha comentado, acho que vale a pena. Porque os incorporadores que estão nos assistindo devem querer fazer esse paralelo aí do que é que eu vou comprar a partir de agora, né? O que é que eu vou especificar, os arquitetos também. Então, o Bosco colocou, eu acho que de uma maneira bem sintética, que quando a gente fala de materiais, ou fala da higiene, ou se a gente se atrever a falar de algum material antibactericida, na verdade o que a gente tem que ter são protocolos realmente de limpeza. E quando a gente pega um pouco, agora falando dos materiais específicos, que é muito utilizado em hospitais, primeiramente vamos falar também de uma maneira bem leiga, né? Quanto mais lisa for a superfície, ou quanto menos juntas tiverem o piso, realmente o protocolo de limpeza vai ser cada vez mais eficiente. Nos hospitais é padrão hoje fazerem com que os pisos, principalmente de circulação, sejam os pisos vinílicos. E de preferência as mantas vinílicas. Por quê? Porque elas são pisos aí monolíticos, que praticamente não tem rejunte. Primeiro, eles são fáceis de higienizar, muito mais rápido. Se a gente for comparar com um piso cerâmico, mesmo que seja aí um porcelanato de alto brilho, mas aquele rejunte do porcelanato, ele já é um ambiente, um foco provável de bactéria ou de difícil limpeza. Materiais, como foram desenvolvidos por aí alguns fabricantes internacionais, chamados do tipo Coria, que são termoplásticos, eles também são materiais que são, às vezes, comercializados como antibactericidas ou que não acumulariam, né, sujeira ou sujidade, mas é pela porosidade dele, é um material muito liso, ele quase que não tem poros, então a higiene dele cada vez é muito mais fácil. Então, sem entrar no mérito, né, porque é um assunto que pode levar a polêmica, mas os materiais, quanto mais fáceis de limpeza eles forem, melhor. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque depois, Emerson, me permite, aí eu vou entrar na área arquitetônica, mas só com uma parte. É muito comum que nos halls de entrada dos hospitais ou halls dos prédios se use muito o granito polido. Então, ele é um material nobre, ele é um material pouco poroso, mas ele também tem um aspecto de segurança, porque ele é escorregadio. Então, numa eventual manutenção, numa eventual limpeza, a depender de como seja, tem que levar em consideração também os aspectos de segurança. Então, de uma maneira geral, para fechar o tema, o protocolo de limpeza vem em primeiro lugar. E os materiais de fáceis limpezas, para que tenha um índice baixo de sujidade, tem que ter um ponto de equilíbrio muito bom de abrasividade, para que seja antiderrapante, etc. Tá? É que o conjunto desses protocolos, que eventualmente estão aí por serem mais redigidos e mais seguidos, é que vai levar a uma solução ideal de materiais e protocolos de higiene. Perfeito, Charles. Obrigado. Só para quem está assistindo, o que nós vamos fazer a partir dessas colocações, para sempre a gente estar trazendo e colocando para a prática o que está sendo exposto aqui de conteúdo, no edifício, a ideia é a gente investigar esses materiais que estão sendo colocados aqui e a gente especificá-los como opção, e aí, de repente, isso pode já ser posto em prática agora e nos empreendimentos do futuro, tá? Bom, Emerson, vamos lá, vou fazer aqui, vou mudar aqui um pouquinho aqui a temática para a gente falar das pessoas, né? Visitantes. Desculpe. A gente falar de visitantes, quais são os cuidados que a gente faz para que eles não tragam o vírus, né, ou a contaminação para dentro das edificações. Nos hospitais, enfim, todo mundo já entrou no hospital, sabe como é que é o processo, mas o que é que a gente pode trazer desse tipo de cuidado para os edifícios? O que é que a gente pode adicionar a esses edifícios para evitar isso? Bom, Saulo, eu queria só fazer uma parte na provocaçãozinha que o Charles fez. Vamos lá, Charles. Eu gostaria de deixar mais objetivo uma coisa. Quando a gente fala, para nós, arquitetos,
materiais de acabamento, nós falamos de uma coisa muito mais abrangente, que seria a questão de ser um material bacteriostático, ou seja, que ele não permite a proliferação, não é que ele mata, né? Porque, na verdade, eu tenho muitos questionamentos sobre materiais que realmente matam, qual é a eficiência efetiva disso. Até porque, para a gente poder... Quando a gente fala de limpeza, desinfecção, essa coisa toda, a gente tem que falar sobre controle de concentração de substâncias, que normalmente são muito complicados. Então, eu prefiro entender que, para nós, é muito mais interessante nós trabalharmos em cima do conceito de materiais bacteriostáticos, ou seja, que não permitem a proliferação de bactérias, do que matam as bactérias, porque aí teria muita questão envolvida com gradiente de solução de degermantes e tal. Então, só para a gente entender que talvez o conceito que a gente tivesse que trazer mais para a questão da especificação dos produtos é essa questão do bacteriostático. Mas só para a gente contribuir um pouco à última colocação do Charles. Com relação a essa questão, só para tu entenderes, Saulo, a gente teve agora, nos últimos dias, a Organização Mundial do Trabalho falando sobre os grandes vetores do vírus, né? Os grandes leva e traz de vírus, né? E as profissões mais complicadas. Veja, ao contrário do que a gente imaginava que era o médico, o enfermeiro, o mais susceptível à contaminação é o dentista, né? Por conta justamente do contato direto com as aéreas e tal. Coisa muito mais maluca do que o que a gente imaginava. O maior vetor hoje do vírus é o iFood, é o cara que leva e traz essa questão. E nós falávamos de que dentro do ambiente hospitalar, nós sempre temos, o Wasserman vai entender o que eu falo, que é as antigas eclusas, né? Nós falávamos das eclusas, que eram essas áreas de transferência, área de transferência. Antes nós falamos de área de transição, agora nós estamos falando de área de transferência. Então, as eclusas do hospital, que são as áreas de transferência entre as áreas limpas do centro cirúrgico, as áreas sujas do hospital, essas eclusas eram justamente as áreas para você colocar algo que pudesse estar potencialmente com algo que está totalmente limpo. Então, quando eu falo de eclusa, eu digo, por exemplo, já existem empreendimentos que fazem essa barreira para que o teleentrega, por exemplo, te deixe em condições de ele deixa o produto, volta, e você entra naquele espaço, pega o produto e vai para dentro do espaço controlado. Esse tipo de solução, ele, quando levado a uma situação mais inovadora, por exemplo, nós poderíamos trazer à tona algumas respostas que existem em alguns empreendimentos. Por exemplo, o questão do delivery room, né? Ou seja, as salas onde as pessoas deixam as coisas. Mas se nós voltarmos lá, e eu sou da época... Eu tenho 45 anos, então eu sou da época da caixa postal, né? Nós tínhamos a caixa postal, que era a coisa do cara colocar as encomendas na caixa postal. Por que não nós pensarmos, né, já que o nosso síndico de plantão aí, o nosso síndico de plantão, o Wasserman, está estabelecendo alguns critérios, por exemplo, o protocolo de que o delivery, que a teleentrega não acesse mais as áreas comuns do prédio. Ou seja, eles acessem somente as eclusas, as áreas de transferência. Porque, como tem alguém falando aí de elevadores, o elevador, dentro do hospital, a gente fala que o elevador é um pistão de micro-organismo, né? Porque ele tem toda a questão da pressão, que sobe e desce, enfim, ele é um pistão de micro-organismos. Imagina, então, quando você usa o elevador como meio de transporte para todos os deliveries que você vai ter aí na entrega agora dessas telecompras. Então, pensar o seguinte, talvez alguns protocolos de evitar esse acesso mais facilitado por meio de eclusas ou área de transferências ou delimitação de entradas e saída, pode ser uma possibilidade, Saulo, de nós termos controles de vetores de contaminação. Eu acho que o termo correto aqui é vetores de contaminação. E aí, obviamente, o Bosco vai dar um banho em cima da gente, porque ele é infectologista e vai dizer que o vírus não sai voando sozinho se ele não tiver um veículo para levá-lo, seja um perdigoto de saliva, um transporte por superfície que vai carrear isso, obviamente, por um transporte. Então, nós temos que pensar que talvez nós tenhamos que fazer um protocolo hospitalar convencional virar um protocolo convencional
outras áreas, para fazermos contenção de vetores de contaminação. Esse é mais ou menos o que eu penso. Entendi. Essa questão do iFood é uma coisa bem do Rappi, o que quer que seja, um entregador de comida, né, sem nomear especificamente, mas é uma coisa que está muito sendo comentada, porque tem pessoas que dizem, poxa vida, eu estava aqui em isolamento total, em casa, sem sair, e contraí o vírus. Como? Então, o que é que ele fez? Ele estava interagindo com o entregador. Então, esse é um ponto, eu acho interessante. Essas reclusas que você está colocando, talvez alguns edifícios já têm, boa parte dos edifícios já tem, clausura de segurança, né? De repente seria uma adaptação entre elas. Charles, no hospital, a gente tem aí um fluxo de alimentos que vem desde a chegada do alimento, né, das compras, e aí passa por todo um processo de higienização, preparo, que aí no caso a gente vinha conversando, que é uma coisa mais detalhista, porque já chega lá meio que processado no quarto, mas o objetivo é que entre na edificação os alimentos vindo do supermercado e de alguma forma eles cheguem até o alimento, até o apartamento sem contaminação. Então, como é que seria esse fluxo? Assim, como é que você podia, assim, rapidamente dar um panorama desse caminho que o alimento faz e quais são os cuidados que tem ali no meio para a gente ver o que é que a gente pode extrair para os edifícios? Bom, eu começaria, eu vou tentar fazer rápido, mas é um assunto bem de grande complexidade, exatamente. Fique à vontade, fique à vontade. E o exemplo que você me deu realmente é um desafio, porque a gente falar sobre cozinha industrial, uma cozinha dentro de hospital, eu vou falar como engenheiro, né? Eu prefiro construir 10 centros cirúrgicos do que eu acho mais simples do que construir uma cozinha dentro do hospital, seja por segurança, seja por fluxos, enfim. O fluxo de alimento, ele é extremamente delicado. Ele interfere desde do terreno, das condições, né? Porque a solicitação do alimento hoje nos hospitais já vem praticamente tudo processado. Você não pode correr o risco de manusear um alimento, seja perecível, seja hortifruti, enfim. Então, você tem uma descarga de caminhão, que normalmente ele vem repleto, né, de sujeira, de bactérias e tudo mais. Então, o hospital tem um protocolo interno que, de uma forma geral, ele se chama controle de acesso. Então, esse veículo, ele vai fazer... Esse alimento, ele vai chegar no hospital, ele vai ser recepcionado, ele sofre uma primeira higienização, até que ele possa ser destinado primeiro às câmaras de armazenagem, que seria, separa-se carne de hortifruti, dos perecíveis, dos não perecíveis. Então, esses fluxos internos, eles vão passando por uma triagem e por uma pré-higienização. Quando eles já estão dentro da cozinha, eles já passaram por uma série de processos. O alimento já chega limpo e o próprio processo dele, da cocção, da lavagem, até que ele entre no preparo e a distribuição para cada um dos pacientes, e levar sempre em consideração que os grandes hospitais têm cozinhas industriais para suprir para os seus colaboradores, que representam quase que 10 vezes mais o consumo de alimento dos pacientes internados. Então, esse ciclo dos alimentos, eles vão passando, como o Emerson falou, né, por etapas, por câmaras, por compartimentações, que no projeto eles são fundamentais. Se a gente não conseguir, na concepção do projeto, seja do hospital, seja do edifício, qualquer que seja o empreendimento, indústria, se o fluxo, seja de alimento, ele for muito bem descrito, para que você não tenha cruzamentos indevidos com o pessoal interno ou pessoal externo, ou no hospital, né, existem um poder de contaminação muito grande, esses fluxos, a parte do projeto que merece a maior atenção, ele está na concepção do empreendimento. E juntando um pouquinho do conceito que cada um colocou, cada clausura hoje de cada edifício, ele tem uma característica diferente. Então, de uma maneira bem simples, eu vou dar o exemplo do meu, o entregador de pizza fica realmente na calçada do prédio, nós temos que adentrar a clausura de segurança para poder receber alimentação para dentro de casa. Porém, à medida que a gente já passou o cartão de crédito, ou manuseou o dinheiro, ou fez qualquer coisa, esse contato já acontece.
Então, virou uma obsessão hoje, seja do fluxo, ou seja também de um procedimento, de um protocolo, em que a gente não pode ter o toque, seja de qualquer forma. Né? Hoje, a gente, até o cartão de crédito, né? A gente insere na máquina, mas a gente é obrigado ainda a digitar o código dela, enfim, fica muito difícil a gente desenhar um fluxo sem que, junto com esse fluxo, a gente tenha protocolos de trabalho de cada um. Finalizando, eu jogo até um desafio. Muitos edifícios, muito do conceito americano, agora os novos edifícios que, numa concepção moderna, que estão surgindo nos últimos 2 a 3 anos, eles têm uma lavanderia coletiva, tá? Que facilitaria muito. Não tem ainda nenhum edifício que eventualmente propôs uma câmara frigorífica de alimentação, tá? Que pudesse ser compartilhada com seus condôminos de uma maneira organizada, com toda a tecnologia possível, lógico que seriam empreendimentos de um determinado padrão, mas a gente já poderia ter uma câmara de armazenagem, de pré-higienização, para que o alimento recebido, tá? Principalmente os perecíveis, os semi-perecíveis, pudessem adentrar para nossas casas, tá? Porque seriam os que mais estariam sujeitos aí à contaminação. Obrigado, Charles. Essa resposta, viu, para quem está assistindo, isso não vem só da teoria, não. Ele é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, no curso de Executivo da Saúde, mas também só na Secretaria do Estado de São Paulo foram mais de 160 obras de hospitais e reformas. Então é por isso que tem essa bagagem toda. Para a gente é um privilégio estar aqui aprendendo, Charles. Obrigado. Eu acho que a gente pode extrair disso essa questão da entrega, né? Do Delivery Room foi uma coisa aí que o Emerson falou. A gente pode até tentar aqui trazer uma pessoa do iFood aí para uma live seguinte para falar um pouco sobre isso também, convidá-lo, né? Mas trazendo aqui, a gente tem alguns processos que não são utilizados, não existem no edifício residencial, que é a questão do preparo, né? No hospital você recebe, higieniza, prepara para depois já subir a comida praticamente pronta. No nosso caso, a gente vai chegar no edifício residencial, no caso, que o Pandebuilding é um edifício de uso misto, comercial e residencial. Mas no caso do edifício residencial, você chega com as compras e aí você coloca as compras num carrinho e sobe. E antes de tudo isso acontecer, a gente pegava aquela mesma sacola que passou na esteira do supermercado e colocava em cima do balcão da cozinha. Né? Então, pensando lá em cima, da gente ter a área de higienização, que a gente possa colocar as compras e higienizar antes de levar para o lugar que a gente faz o alimento, mas também na chegada, a gente poderia também pensar em como a gente está vendo aqui em algumas cidades, principalmente no interior, os carros estão chegando, o pessoal vem e higieniza o veículo. Então, de repente, a gente pode pensar na entrada desse carro que está chegando, a gente pode ter um higienizador nos pneus, de repente, para ele já entrar no ambiente do prédio com o higienizador. E ter um lugar que possa ser... a gente possa descarregar as compras e vai fazer uma pré-higienização ali. O Bosco falou do hipoclorito, que o Charles tinha conversado numa dessas reuniões também, de a gente dar um tratamento com hipoclorito em algum lugar, ou seja, é um espaço próximo ao elevador que, de repente, a gente tenha como, antes de colocar no carrinho de compra, de repente já ter um recipiente que a gente coloque esse recipiente dentro do carrinho de compra, já dessas compras higienizadas para subir, ou quem sabe até um monta-carga para subir compras. É claro que tudo isso é custo, mas a nossa função aqui no Pandebuilding eu acho que a gente colocar assim, todas as opções que a gente tem hoje disponível, independente de custo, num primeiro momento, que assim, em relação à tecnologia, o volume faz o custo baixar um pouco. E tem coisas que a gente vai estar tratando aqui que a gente não vai ter, nem todos os prédios vão poder adotar, é claro, mas eu acho que a nossa função é a gente espalhar aí um leque de opções, independente de custo, e a gente depois ver alternativas de aplicar isso para que seja uma solução mais democrática aí para outros tipos de empreendimentos, inclusive os empreendimentos supereconômicos. Eu tinha anotado aqui também essa questão da clausura, e aí, Charles, eu queria assim, aproveitar que você está falando do tema e emendar duas questões, tá? Nessa questão da clausura, como é que a gente poderia estabelecer essa zona de transição, de higienização? Quais são os artifícios que a gente teria, os recursos que a gente teria hoje disponível
para transformar essa clausura, que já era de segurança, numa área realmente de higienização, e também falar que um pouco desses materiais, né? Porque a gente falou de fluxo de alimento, mas tem objetos, tem entregas que não são móveis, coisas desse tipo. Como é que a gente poderia conduzir isso? Então, a gente, conforme eu falei assim rapidamente, a gente está batendo de frente um pouquinho com a tecnologia, porque eu acho que a maioria dos prédios que fez uma recente implantação em sistemas de segurança colocou biometria, colocou fechaduras elétricas e colocou uma série de dispositivos, principalmente que exigem o toque, né? E quando a gente está na clausura, hoje as pessoas estão usando todo tipo de recurso para não pegar numa maçaneta, ou num portão, ou não empurrar uma porta, enfim. E, de uma certa forma, a primeira medida que está se colocando se improvisa um suporte para um álcool gel, para que a pessoa, então, mesmo que ela fez o toque em qualquer elemento, quando ela vai adentrar ou sair do edifício, e ela começa a se higienizar. Então, me permite um exemplo muito simplório, tá? Que a gente depois pode trazer isso para uma situação um pouquinho mais elaborada. Quem tem casa na praia é muito simples, né? A gente tinha, primeiro, quando a gente entrava no prédio no retorno da praia, a gente higienizava os pés. Então, tinha lá um lava-pé, um chuveiro, para que pelo menos a gente não levasse areia para dentro do edifício. Então, como você falou, se a gente, dentro dessa clausura, que já é um espaço generoso, é muito tranquilo que a gente possa, então, prever uma primeira barreira para que a gente possa fazer essa primeira higienização. Seja simplesmente com as mãos, desde que a gente, então, siga os protocolos para que a gente possa, então, contribuir, né, para não ser transmissor ou um vetor de disseminação. E com as sacolas, supermercados e tudo mais, o prédio ou a casa teria que ter um compartimento onde ele pudesse fazer isso. Voltando à primeira ideia que eu comentei, que a NDC 50, ela preconiza, então, todos esses ambientes hospitalares, de saúde, de infecção e tudo mais. Então, a compartimentação que nasce na concepção de um edifício, ela já deve, então, estar prevista, seja a dimensão que for. Quando eu generalizei, né, a possibilidade de ter uma câmara para alimentação, seria um espaço onde esse alimento, ele pode ficar com uma quarentena, até que dentro do prazo, né, que o vírus ele possa já não ser efetivo, quanto você pode ter um espaço para que ela possa ser higienizada. Por quê? Você está levando esse alimento para sua casa. De alguma forma, essa operação você vai fazer. Você vai ter que higienizar, enfim. E se isso entrar na área comum, é lógico, vai depender de educação, vai depender de cultura, para não ter desperdício, enfim, é uma série de protocolos ou de paradigmas que a gente vai ter que corrigir. Mas a compartimentação bem feita, os fluxos muito bem definidos, aí os engenheiros e os arquitetos resolvem esse problema e a gente consegue, não vou dizer eliminar, mas restringir muito o vetor de vírus ou bactérias que a gente vai trazer para a edificação. Perfeito. Você comentou da questão do sem toque. Na live passada eu até comentei que o Amazon registrou 2.000% de aumento nas vendas de produtos sem toque. E aí tem uma pergunta chegando aqui do Canadá, da Chelsea, falando que nos Estados Unidos, no Canadá, desenharam uma porta sem maçaneta, abre com o pé para evitar o contágio, seguido por um tapete para desinfetar as solas dos sapatos. Solução simples, mas efetiva. Ou seja, a gente poderia recorrer a coisas desse tipo nessa clausura. Então, uma das empresas que a gente vai ter aí, já está um palestrante confirmado, é a Medkey. Então, ele vai ter reconhecimento facial dentro dessa clausura. Então, a gente vai mostrar como é que funciona isso. Claro, nem todo empreendimento vai ter condições de ter, mas o importante é ter o cuidado e o hábito. E o protocolo pode garantir isso. Seja numa pia, uma solução mais simples, uma pia com sabão ou com álcool gel, até o reconhecimento facial. E aí passa, eu acho que você tinha comentado,
ozônio, infravermelho, radiação, tem N coisas. Acho que é a nossa função aqui, a gente abrir esse leque para ver o que é que cada um vai poder adotar nos seus empreendimentos. Bosco, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que é perfeita para você, que é do Caio Cafá, que é o presidente da ADIT, grande presidente. Obrigado mais uma vez por esse espaço, o apoio de sempre, presidente. É o seguinte, ele diz, o futuro normal que haverá depois do mundo vacinado absorverá esses protocolos na parcialidade ou na totalidade. É como se, depois que isso, surgiu a vacina, a gente vai esquecer isso tudo, isso aqui não vai valer mais para nada, o pandemia vai ficar engavetado lá. Como é que você acredita que vai ser isso aí? Queria que fosse assim, mas não queria que fosse assim, na verdade. Eu acho que esses bons hábitos que a gente discutiu no começo, de higienização de mão, cuidado com o que a gente traz para dentro de casa, sapatos, eu acredito que isso era o ideal que permanecesse, porque a gente não teve coronavírus, mas antes teve SARS, antes teve MERS, antes a gente teve outros agentes infecciosos, e eu acho que isso vai ficar na memória pela escala da pandemia, tá? Que a gente pode novamente passar por isso. Esse é um ponto. Eu acho que a gente vai se livrar do coronavírus com a vacina, tá? Mas fica a lembrança que agentes virais novos podem surgir e talvez esses hábitos não deveriam ser abandonados, né? Pelo menos parte deles. Obviamente, não vai ficar no mesmo nível de preocupação constante, mas pelo menos algumas coisas, como era em ambiente hospitalar, que a gente já fazia há décadas, se faz parte dessas coisas para pelo menos diminuir os riscos no ambiente doméstico. Segunda coisa que está mais relacionada à corona é que a vacina, a gente não sabe se vai sair final do ano que vem, ou seja, talvez demore realmente 12 a 18 meses, e a imunidade populacional ainda é muito baixa. Saíram vários artigos agora mostrando que a média, França 4,4%, Espanha 5%, a não ser uma área altamente populada, feito Nova York, deu 19% em algumas áreas, Paris que deu 9%, ou seja, a gente está longe de imunidade sem vacina. Tá? Ou seja, a gente vai ter uma longa janela aí, uma das preocupações, até mesmo com a pandemia atual, vai ter que permanecer sendo mantida com risco dessas pequenos surtos recorrentes, né? E, posteriormente, a lembrança que poderia haver novamente. Então, acho que parte dessas coisas poderiam ser adotadas assim, permanentemente. Eu acho que, de repente, até a influenza mesmo, né? Na hora que a gente começa a tomar esse tipo de cuidado, vai reduzir e mata bastante também, apesar de ter um contágio menor, mas... Claramente, engraçado o efeito desse distanciamento social. Os cuidados e o fim das aulas para a criança foi deixar a UTI pediátrica vazia, fora de corona. Tem vários colegas trabalhando, porque não tem as complicações clássicas. Criança com pneumonia pós-infecção viral, influenza, vírus essencial respiratório. Ou seja, isso teve esse efeito positivo também na mitigação dessas outras doenças, complicações virais. Então, acho que teria um bom efeito fora do coronavírus manter. Então, o bodybuilding vai sobreviver. Vai sobreviver, sim. Completamente. Vamos lá. Que bom. Deixa eu aproveitar aqui e você está respondendo, Emerson. Desculpa, Bosco. Vou lhe fazer uma outra pergunta aqui na sequência, porque essa pergunta do elevador falou em partículas em suspensão, e aí isso remeteu aqui à preocupação com a qualidade do ar. Então, eu queria te perguntar assim, quais são esses cuidados, né, com qualidade, desde de umidade, controle de umidade, filtragem, renovação de ar, que no hospital tem muito essa preocupação com o ambiente interno, né? E quais são as falhas que essa falta de cuidados que tem hoje no hospital, num edifício, podem ocasionar em termos de contaminação? Claramente a qualidade do ar, Charles e Emerson pode dizer melhor que eu, sempre foi crucial em um hospital, principalmente em algumas áreas mais críticas. Você tem as áreas mais críticas, semicríticas, as áreas mais tranquilas, feito áreas administrativas, mas, por exemplo, bloco cirúrgico, área com imunossuprimido, ou seja, onde as pessoas são muito suscetíveis, tá? Tinha um cuidado totalmente especial, ar-condicionado, sistemas de filtragem de ar potentes, onde você tem troca de todo o volume de ar 12, 15 vezes por hora, tá? De troca de todo o volume de ar. Um sistema duplo de filtragem, né? Você tem pressão positiva, ou seja, não entra nada no ambiente, sai de lá de dentro, mas você não entra partícula de ar normalmente lá dentro, ou seja, são ambientes que você quer manter limpo. Isso é crucial também, não nesse nível de eficácia, obviamente, você não tem que ter um ambiente estéril, perto da esterilidade, que é impossível, mas é o que se tenta num bloco cirúrgico, por exemplo, numa área de transplante de medula óssea, mas
tem estudo mostrando que Covid e outros vírus ficam 3 horas, pode ficar em suspensão. E isso vai variar de acordo, obviamente, com a umidade, se está muito seco, se está pouco seco, né, e com a temperatura, ou seja, o controle com a umidade e temperatura, e principalmente com a renovação do ar, eu acho que que tem que ser trazido o conceito de Pandebuilding, tá? Acho que é crucial. A gente sabe que a erosão é importante, tem pequenas gotículas, as droplets pequenas, quanto menores, mais tempo ficam em suspensão, tá? E se não houver filtragem ou renovação do ar, vai ficar em suspensão até 3 horas. O elevador que a gente já citou, você vai discutir mais a fundo nas próximas, mas áreas pouco ventiladas também, me lembrando aqui, na garagem, por exemplo, onde a gente tem muito pouca troca de ar, ou seja, um ar mais saturado, a gente vai ter que talvez incorporar essas coisas nos novos edifícios, nos novos projetos, para como eu não tenho um nível EPA, ou filtragem de 10 vezes o volume de ar por hora, mas o que eu tenho alguma coisa intermediária, factível, mas que não seja o que a gente tem atualmente, que às vezes é nada. Cabine elevador não tem nada, tem um ventilador no teto. Ou na garagem não tem nenhuma forma de exaustão, quanto mais de troca. Então, acho que essas coisas são relevantes, são relevantes para a patologia de transmissão também. Perfeito, obrigado, Bosco. Eu vou soltar aqui uma pergunta e vocês três, por favor, fiquem à vontade, quem quiser responder ou quem quiser complementar. Mas eu estou entendendo o seguinte: na prática, como arquiteto aqui, e pegando essa aula que você acabou de dar, na prática, eu acho que a gente tem 2 tipos de uso. Tem um ambiente residencial, que você tem uma janela aberta, pelo menos boa parte durante o dia, e aí eu estou entendendo que tem que pensar em uma ventilação, obviamente já é uma preocupação por causa de conforto, mas a gente tem que se antenar também para que a gente tenha essa ventilação não só por causa de conforto, mas por causa de renovação de ar mesmo. E aí, com isso, a gente poder reduzir aí as contaminações. E a gente tem um ambiente climatizado. E aí, no ambiente climatizado, talvez seja o caso, e aí numa live aí do programa, a gente tentar trazer alguém de ar-condicionado para entender melhor como é que a gente pode fazer essa renovação de ar do ambiente climatizado. A pressão positiva, por exemplo, não sei se é uma coisa que é aplicável a um residencial, ou se é algo que é muito caro, ou se o uso não cria um conforto adequado. Enfim, eu acho que são coisas que a gente teria que explorar. Qualquer um de vocês, se tiver algo a acrescentar, por favor, fique à vontade. Em termos de dicas, que as pessoas hoje podem estar pensando: poxa, eu vou trocar aqui o meu split. Eu vou trocar e vou trocar pelo quê? Qual o que é mais adequado para mim nesse momento, né? Esse item nós tínhamos falado lá, né, Saulo? Que eu acho que é muito mais, e aí talvez o Wasserman me ajude a construir melhor essa ideia. Nós temos um arquiteto saudoso Lelé, né? O Lelé, o que fez toda a rede Sara Kubitschek, ele dizia assim: é muito melhor falarmos de arquitetura bem feita do que criarmos instrumentos para adequá-la. E ele começou a fazer tudo isso dizendo o seguinte: quando começou toda aquela discussão sobre sustentabilidade, ambientes saudáveis, ele dizia assim: a boa arquitetura ainda é a arquitetura mais saudável. Então, a gente não tem que ficar aqui falando sobre filtragem de ar-condicionado para ambientes residenciais se a gente nem resolve ventilação e renovação de ar. Pronto, daí o que o Bosco falou, quer dizer, muito mais importante do que falar de filtro para ar-condicionado de ambiente residencial é nós falamos de uma boa ventilação, uma ventilação cruzada, que não dê condição. Veja, nós estamos falando de uma coisa que a Florence Nightingale falou lá na Guerra da Crimeia, quando ela desenhou a primeira enfermaria. Ela disse assim: olha, muito mais fácil para salvar a vida é apartar os leitos, colocar uma janela e afastar os miasmas, que era a podridão da putrefação do paciente doente. E sabe como é que ela falava isso? Varrição. Como varrição? Varrição de ar. Era ventilar, era dar condição de que as janelas abertas façam isso. Então, eu vou deixar o Wasserman falar de ar-condicionado, mas eu queria dizer sobre ventilação. E aí, extrapolar um pouco da nossa conversa, quando a gente fala o seguinte: o Bosco falou agora de que as garagens, elas são ambientes inóspitos porque não tem renovação de ar, não tem ventilação. Imagina, então, que tem um item agora aí que alguém colocou sobre a questão do depósito de resíduos. Então, imagina só quão área crítica é o depósito de resíduos, do lixo, né? Porque lá está tudo contaminado, quer dizer, é lixo, é neteja, como se fala em espanhol, basura, lá estão todas as sujeiras que podem ter. E o cara que manuseia,
né? O cara que manuseia essa coisa, ele está contaminado. Muito mais. E aí, agora, pegando a onda do Wasserman, eu prefiro 1000 vezes, Wasserman, fazer um centro cirúrgico do que fazer uma lavanderia hospitalar. Porque uma lavanderia hospitalar é um inferno. E um depósito de resíduos é um inferno, porque são áreas muito mais críticas do que o próprio centro cirúrgico. E aí nós temos que entender isso. A área crítica é crítica porque ela contamina, porque ela é um local complicado de se resolver. Então, e deixando a deixa para o Wasserman, eu diria de novo, lá na Guerra da Crimeia, a Florence Nightingale dizia, muito mais fácil é abrir uma janela. E aí, corroborando com o que o Bosco falou, talvez não adianta a gente falar sobre ar-condicionado split, porque ele não renova ar. Ele não renova ar, o split não tem renovação. Então, Wasserman, fala aí toda a tua experiência por filtragem, mas eu volto a dizer, talvez o prático e simples seja o mais objetivo. Eu não vou fugir aí do tema, porque eu acho que isso daí daria algumas horas, alguns dias aí para discussão, mas eu acho que para a gente poder encerrar a ideia sobre conforto térmico, sobre qualidade de ar, efetivamente a gente teria que pegar o conceito básico que a gente começou a conversar. Então, cada compartimento, cada setor, ele vai exigir um tratamento específico, como você falou. O depósito de lixo, ele realmente é um lugar de alta contaminação. A lavanderia, para quem conhece, a lavanderia é separada por uma barreira física para não ter realmente a contaminação. Então, cada ambiente desse merece o tratamento. Então, se no elevador, ele foi dimensionado, ou ele foi projetado sem nenhuma troca de ar, não adianta a gente também condicionar ele. E o ar-condicionado, voltando ao aspecto do conforto térmico, a gente só vai colocar um filtro EPA realmente para uma área que exige que seja uma sala limpa, né? Que a gente não pode ter nenhum tipo de contaminação. A pressão positiva, ela também, hoje ela é colocada, né, falando de hospitais, nas internações também, através de uma anticâmara, para que a gente não traga nenhuma contaminação para dentro daquele ambiente. Então, um projeto de ventilação, ele nasce, conforme o Emerson falou, ele nasce com uma implantação. O Lelé, para quem também não conhece, ele coloca em todos os hospitais um recurso que se usa muito na área industrial, que se chama SHED. Então, ele já é o primeiro exemplo de arquitetura que ele troca os empreendimentos, ele troca as tecnologias entre os empreendimentos imobiliários totalmente diferentes. Ele traz uma tecnologia usada para troca de ar, muito utilizada na indústria, e traz isso para os ambientes de saúde. Ele começa isso em Brasília, onde você tem uma baixa umidade, né, da região, e você consegue, só com a troca de ar, com insuflamento de ar fresco, um conforto térmico, uma sensação térmica muito mais agradável. E o principal de tudo é que essa sensação térmica ela vem junto com a troca de ar efetiva. Então, você tem um ambiente saudável, você tem um ambiente em que você tem conforto e, acima de tudo, com um baixíssimo índice de contaminação. Para finalizar, quanto mais fechado essas áreas hospitalares elas têm, mais superbactérias elas são criadas. Eu não vou entrar no mérito disso. Então, só para retroceder um pouquinho, que a troca de ar, o conforto térmico, a salubridade, ela vem em primeiro lugar. O recurso tecnológico e a parte da climatização, ela vem efetivamente a reboque disso. Uhum. A gente tinha comentado, Charles, que o evaporador do tipo K7, ele tem uma renovação ou ele tem uma filtragem melhor do que a de parede. É isso? É que alguns equipamentos, conforme a Emerson colocou, ele permite a troca de ar. E alguns equipamentos eu vou chamar de baixa tecnologia, para não usar o termo qualidade, ele simplesmente refrigera o ar. Então, esse é um equipamento que é muito utilizado, então você tem uma sensação térmica agradável, mas infelizmente você tem um ar totalmente poluído.
Dando um exemplo assim bem simples, saindo um pouquinho do ar-condicionado, quem vai muito para o interior de São Paulo e algumas cidades, é muito comum você ver alguns ambientes que você vê insuflamento de ar com um pouco de vapor, principalmente em local seco. Então, esse recurso de tecnologia baixa, de custo muito baixo, ele promove a famosa sensação térmica agradável. Então, ele umidifica o ar, e isso é muito bom para reduzir a proliferação também de micro-organismos, tá? E quando a gente volta para fazer essa analogia com o ar-condicionado, é lógico, os aparelhos de ar-condicionado, para quem tiver um pouquinho mais de condição, eles obrigatoriamente precisam ter na sua concepção a troca de ar efetiva. Não adianta só ter o ar frio e o conforto térmico sem a troca de ar devida. Perfeito, obrigado. Vamos investigar então isso. Estava vendo que tinha aqui uma pergunta, você falou do lixo, Emerson, tem aqui uma pergunta do lixo, do Alessandro Silva, que ele fala o seguinte, ele diz que os prédios, eles acabam acondicionando lixo nas escadas. Isso é ruim, tanto do ponto de vista de contaminação, como do ponto de vista de fluxo mesmo, que as escadas é uma rota de fuga, né? Então você acaba ocupando ali um espaço que era para estar liberado para você ter uma fuga adequada em caso de incêndio. E aí, como é que esse lixo no hospital, assim, primeiro, como a gente pode resolver essa questão do lixo e quais os cuidados? O lixo no hospital é uma coisa muito crítica, né? Porque tem agulha, tem sangue, tem contaminação, então deve ter um cuidado, eu imagino, bastante rígido. Então, quais são esses riscos, assim, e quais são os cuidados que os hospitais costumam tomar nesse fluxo do lixo, dessa vez da sala de cirurgia ou do apartamento até a rua, e o que é que a gente pode customizar para trazer para o nosso ambiente aqui dos edifícios? E acho que esse ponto dessa pergunta, se puder encaixar na resposta, é muito pertinente, porque, de fato, você abre a escada, primeiro que é um cheiro de lixo danado, porque fica todo mundo guardando o lixo no patamar que era para ser a rota de fuga, e depois tem essa questão da contaminação, além do problema de obstruir a fuga de incêndio. Bem, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda do Bosco para ele me ajudar a esclarecer essas coisas, mas como eu sou especialista em biossegurança, eu costumo dizer o seguinte: a primeira ação para reduzir a questão do resíduo, do lixo, é segregá-lo na fonte, né? Então, nós sempre dizemos assim, como segregar na fonte? Então, eu já começaria pensando numa coisa que a Europa já faz há muito tempo. Por exemplo, lá no supermercado, quando a gente faz as compras, olha a quantidade de embalagem que tem nos produtos que a gente compra. Então, é a segunda embalagem do shampoo, é a segunda embalagem. Se nós pudéssemos sair do supermercado com poucas embalagens, já começaríamos a ter uma segregação de resíduo. Então, já aí. Quando a gente vai para o ambiente residencial, a gente também poderia começar a falar sobre segregação na fonte. Ou seja, como é que a gente faz para segregar resíduos na fonte? Vamos começar pela casca do ovo, por exemplo. A casca do ovo, o resíduo orgânico. Que nós pudéssemos começar a pensar disso, pensando sobre separação adequada do resíduo, porque aí, obviamente, tu vai reduzir o volume. Reduzindo o volume, também reduz mais pontos de contaminação. Então, vamos de novo, é uma mudança de hábito. Então, mudança de hábito, trazer tanto lixo para casa. Eu tenho um problema severo, eu sou um acumulador. Assim, eu tenho livro, papel, eu tenho embalagem, eu sou um acumulador. Então, nós tínhamos que começar a mudar essa mentalidade. Então, das embalagens, da geração. Então, no hospital, a gente fala sobre geração, segregação, acondicionamento e depósito de resíduo. Começar a pensar um pouco nessa linguagem para o ambiente residencial. Como é que a gente faz para conter o resíduo na geração dele? Ou seja, pensando sobre termos menos descarte de resíduo na hora do preparo do alimento. Então, que nós começássemos a pensar em condições, por exemplo, eu não sei o condomínio de vocês, mas já tem composteira, por exemplo. Toda a parte de resíduo orgânico vai para uma composteira. Nós podemos pensar em alternativas. E essa coisa do resíduo também, o momento que a gente vive é de gerar cada vez mais lixo.
Se a gente gerar cada vez mais lixo, mais resíduo, e aí, obviamente, o Bosco vai me ajudar nisso, gera mais superfícies viáveis de contaminar. Porque se a gente tem mais superfície e manuseada, manipulada, então, vamos de novo. Segregação. Segregação é boas práticas de manipulação. E manuseio nas áreas de serviço, que são as tais áreas críticas que a gente estava falando. Mas eu acho que tem uma mudança de hábito, inclusive, nessa coisa do consumismo das embalagens. Me ajude aí, Bosco, se eu falei bobagem. Não, claro que não. Obviamente, menos superfície, menos descarte, menos objetos para haver contaminação. Obviamente que mudar hábito ou mudar a indústria nunca é muito fácil. Esse caminho talvez seja mais econômico, mas são difíceis, né? Uma coisa que pode ser feita também, em termos de lixo, só uma coisa, vamos para a parte que eu entendo, a parte médica. A gente sabe que, apesar de ser incômodo o lixo no andar, tá? Por exemplo, para doenças virais, não é tão relevante. A gente sabe que ali tem acúmulo de bactérias de decomposição, restos orgânicos, restos alimentares, mas a não ser que você bote a mão e bote na boca diretamente no saco de lixo nos resíduos orgânicos, diferente de lixo hospitalar, que você pode ter sangue, você pode ter resíduo biológico infectante realmente, né? Eles são, na prática, menos perigosos. Obviamente que ninguém quer um saco de lixo fedendo no seu andar a vida toda. Eu acho essas soluções americanas e canadenses de tubulação de lixo direto nos depósitos abaixo, uma coisa extremamente... Eu não sei por que no Brasil não se utiliza, ou se utilizou no passado, não se utiliza atualmente, inclusive prevendo, obviamente, o recolhimento já separado dos recicláveis e não recicláveis, que é outro hábito também. E todo Pandembido devia ter isso, porque nem nos prédios novos aqui a gente vê essa separação. Me dava agonia quando vim nos Estados Unidos jogar papel fora, e o prédio nunca teve descarte ou coleta seletiva, só entrando nesse... Mas eu acho que, assim, apesar de ser chato, ele não é tão arriscado quanto alguém ele trazendo, porque tem um vetor humano de vírus, da mão suja, da contaminação imediata, você colocar e você se contaminar. Então, a saída, eu acho que talvez uma solução simples como essa também, de ter um descarte que não fique no andar, como as velhas canaletas que a gente vê em todo lugar, seria uma coisa interessante de ser incorporada. Muito bom, estava vendo aqui, o Pedro Macedo falou dessa tubulação. É muito comum a gente ver isso no exterior e realmente deveria ser utilizado, pois vamos utilizar, Bosco, tá acatada aqui a sugestão, vamos colocar aqui nos outputs aqui dessa live de hoje. E esse trabalho, como eu falei, ele não para aqui, né? A gente vai aqui adiante. Eu teria aqui mais só duas considerações, só em atenção às pessoas que fizeram aqui as perguntas. O Rodrigo Cataldo chama a atenção que a gente vive num país continental que tem climas diferentes. Então, vamos levar isso em consideração, porque às vezes o que vale para uma região não vale para outra. E aí, de novo, a função do Pandembido é ser o mais abrangente possível para que a gente possa ter uma plataforma de opções aberta para que essas pessoas possam ser inspiradas em todo o país. E isso, assim, independente de classe social. É muito importante a gente frisar isso. E o Leonardo Ferreira também, que tinha pontuado aqui em relação às docas, né, que eu acho que já foi respondido, das clausuras e etc., ele fez um comentário aqui que tem alguns países que cobram pelo lixo. Então, não sei se de repente no regimento interno possa haver alguma coisa, mas eu acho que o próprio duto, já caindo direto no carrinho lá, que aí depois é só fechar a tampa e descartar na rua, sem aquele contato direto de ter um zelador pegando o saco de lixo, levando, obstruindo a escada, às vezes obstruindo o elevador. Eu acho que é uma bela sugestão aqui. Então, acho que a gente está aqui, acho que já com 1 hora. Eu vou aqui, assim, a ideia é que a gente não fique somente na conversa e no subjetivo. Eu anotei aqui vários pontos, eu vou só dar uma passada rápida aqui. Por favor, se eu esqueci de alguma coisa, me complementem. Eu acho que o objetivo é exatamente a gente sair daqui com diretrizes e proposições concretas para materializar no projeto, tá? Ao longo dessas próximas semanas. Então, tem aqui, ó, setorização, protocolo, sinalização para as pessoas se higienizarem. Esse protocolo que a gente deve trazer para disponibilizar para o regimento interno ou para a convenção, do síndico Charles aí, que vai aplicar no prédio dele em primeira mão. A criação... Olha aí. Esse projeto de fluxos, né, para a gente não ter cruzamento, ou pelo menos evitar esses cruzamentos de fluxo limpo com fluxo sujo. O delivery room, as
áreas definidas para recepção e higienização de alimentos, ou seja, uma baia de chegada de supermercado para higienizar com hipoclorito, um eventual transporte vertical, né, um monta-carga, quando o padrão permitir, obviamente. Nas clausuras, a gente avaliar, investigar quais são as opções de higienização, desde a pia com sabão ou com álcool gel, mas até soluções mais sofisticadas, como ozônio, infravermelho, ter o reconhecimento facial para evitar o toque, radiação. Bom, criar ambientes eventualmente de pressão negativa e positiva, vamos investigar, ver essas opções, aplicabilidade e custo disso. Orientação de embalagem e descarte do lixo, é o que a gente estava falando aqui, dos dutos. Né? Os depósitos de lixo são altas áreas de contaminação, então vamos tomar um cuidado para isolá-los na forma que ele vai ficar condicionado até ele ser descartado para a rua. Bom, a questão dos ar-condicionados, né, que a gente falou aqui das evaporadoras, do cassete da parede, então a gente dá uma investigada nisso, se o cassete eventualmente tem uma filtragem melhor do que o de parede, enfim, ou se tem uma outra solução de ar-condicionado para isso. Bom, tem a umidificação dos ambientes, né, de alguns ambientes, que é uma solução teoricamente barata, porque não requer muita energia, então isso pode ajudar no controle. Aumentar a ventilação, janelas maiores, ventilação cruzada, duto de exaustão para ventilação, as bancadas em córea com antibactericida, e aí vamos investigar, assim como os outros materiais. Pelo que eu vi aqui, evitar revestimento com muito rejunte, né? Ou seja, de repente pastilha não seja o mais adequado, porque tem muito rejunte, a gente pensar em porcelanato, pedras maiores. Bom, vinílico, está aqui também, e ver outras soluções. Bom, tem aqui evitar granito, devido à porosidade, e a gente tomar cuidado com antiderrapantes, abrasivos, por causa da higienização. São resistentes, mas mais difíceis de higienizar. Então, temos bastante material aqui produzido, bastante ideias aqui, teorias, que a gente vai investigar aí nas próximas lives. Vamos convidar aqui, eu estava anotando, a empresa de elevador, vamos tentar trazer alguém de iFood, vamos tentar, de repente, trazer alguém de ar-condicionado, para a gente enriquecer aí esse debate e, ao longo das semanas, a gente ir desenhando e tentando seguir essas diretrizes e, ao final, ver se a gente faz um trabalho inspirador que possa servir aí, atender a todos. Bom, para finalizar, e aí queria perguntar se alguém tem alguma consideração final, mas eu não queria deixar de agradecer aqui os parceiros, né? A Dito Brasil, a BDH, as ADEMES todas, os Sinduscons todos, CREA, CAL, né? A Asbea, a Inovacom, né? A Tecomate, a Smarts também, que é nossa parceira. Enfim, eu acho que a gente teve em 2 semanas, a gente conseguiu juntar uma seleção, realmente um Dream Team aqui para discutir esses temas, e a gente espera trazer muito mais gente boa. Agradeço demais o tempo de vocês, que são 3 expoentes aí nas respectivas áreas, e estarem se disponibilizando a isso aqui em prol de deixar aí um legado de todos nós para o setor, né, para que a gente tenha aí cidades melhores. Enfim, e aí, se alguém tiver alguma consideração, por favor, fique à vontade aí, um agradecimento final. Pois não, Emerson? Eu gostaria de fazer um comentário rápido, porque, enfim, eu sou arquiteto, né? Então, eu queria dizer o seguinte: nós lá na BDH falamos que nós estamos vivendo a era do cuidado. Nós passamos por várias eras de atenção à saúde, né? Nós falamos sobre a era dos ambientes de saúde, que era para tratar a doença. Depois nós falamos para promover a cura, depois nós tivemos um momento para promover a saúde, e agora nós estamos vivendo a era do cuidado, né? E a pandemia mostrou isso efetivamente. Eu cuido de você, você cuida de mim. Se eu colocar uma máscara e você não colocar, a gente não está se cuidando. Se eu colocar uma máscara e você se cuidar, colocar a máscara, nós estamos nos cuidando. Então, eu queria também fazer uma provocação, Paulo. Eu sei que o Silvio já fez essa provocação, tá? Lá na primeira live. Eu queria fazer essa provocação também, de que o Pandebuilding tivesse uma importância também social, para nós falarmos de que a cidade é um encontro de múltiplas faces, né? Quando a gente fala de desenhar um Pandebuilding tecnológico, a gente não dá a condição de ter um Pandebuilding, por exemplo, para áreas carentes, por exemplo. Mas quando o professor Wasserman fala de termos
prismas de ventilação maiores e levá-los isso como obrigatoriedade legislatória para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós estamos sendo cuidadores de outras partes da cidade que não têm a mesma qualidade de morar que nós temos. Então, sejamos reflexivos nesse momento. A cidade é um cenário de encontros e o Pande Building tem que carregar também essa função social, sabe, Saulo, de promover moradia de qualidade para todas as categorias. Desculpa, para todas as classes. E lembrar de novo aquela história. Se nós fizermos isso de uma forma adequada, todos estaremos seguros. Se nós não fizermos, ninguém estará seguro. Não adianta eu imaginar que dentro da minha redoma eu estou seguro, se lá fora eu vou me encontrar na praça, no supermercado, no transporte coletivo com algum que não está seguro. Então, vamos de novo, saúde integral. Vamos falar de habitação social como um problema de saúde pública. Saúde pública. Todos estaremos seguros se estivermos saudáveis. E para que sejamos saudáveis, todas as habitações precisam ser saudáveis. Eu queria só cutucar, porque eu sei que o Silvio ele já fez essa cutucada em ti lá na primeira... Verdade. Ele usou o termo, ele disse vamos nacionalizar o debate, né? Exatamente. Falou inclusive na questão do saneamento e tudo mais. Isso. Obrigado, eu gente. Acho que é fundamental. Eu acho que o melhor exemplo para a gente mostrar que a gente está com essa preocupação e que a gente precisa ver como administrar isso é a questão da clausura. Na hora que você tem uma clausura e a forma de higienizar essa clausura passa desde uma pia com sabonete que cabe, teoricamente, no bolso de qualquer empreendimento, mas também passa por ozônio, passa por radiação, passa por reconhecimento facial. Vão ter empreendimentos que vão poder usar o mais sofisticado, vão ter empreendimentos que vão poder usar só o mais simples e alguns o intermediário. Então, o objetivo, eu acho, do Pande Building é mostrar o leque e aí fica aquele cardápio ali para quem puder usar o máximo que puder, obviamente. Bosco, acho que queria fazer algum comentário? Não, Charles? Não, só me despedir e agradecer a todos. Tá. Eu só quero agradecer e você também frisar o conceito do prédio, do projeto resiliente, tá? Porque isolamento social, se a gente levar isso para uma outra esfera, é um problema muito grande é um problema enorme das grandes cidades, né? E hoje os edifícios, né, eles foram concebidos muito para que você tivesse um espaço de co-living, né, de você vivesse em sociedade, você pudesse se socializar. E a gente está vivendo um momento invertido, né? Nós temos que ficar reclusos aí na nossa casa, nossas casas não estão preparadas para isso, tá? Nós vamos enfrentar problemas aí de saúde mental, enfim, uma série de coisas. E a resiliência é o mais importante, a flexibilidade do projeto é que ele tem que permitir que a gente se adeque a esses eventos que estão surgindo no dia a dia. Amanhã, quem sabe, a gente tem uma epidemia inversa, né? Que nós teríamos que nos socializar para poder curar. Quem sabe a gente encontra uma coisa nesse caminho. Eu agradeço de novo e boa noite aí para todo mundo. Muito obrigado, Charles. Eu vou só finalizar dizendo o seguinte. Primeiro, eu comentei aqui, não estava acessando as perguntas, mas vi que a questão dos elevadores, da cabine de desinfecção, foi do meu amigo Juliano do B. Vou dar um abraço para ele aqui, que eu não mencionei o nome, porque não estava vendo antes. E já deixar um spoiler com esse gancho que você deixou aqui, da próxima live, que deve ocorrer na segunda ou na terça, fiquem ligados aí no Instagram da Molecular ou no Instagram do próprio Pande Building, que a gente vai anunciar, vai se tratar exatamente da resiliência. A gente vai trazer aí grandes nomes aí de arquitetura e de interiores, que já estão sendo super demandados agora que as pessoas estão vivendo mais dentro de casa e conhecendo melhor os seus imóveis, e estão demandando já projetos de ambientação para adequar esses imóveis a esse momento. E a gente vai ter que incluir nesses imóveis novos usos, novos espaços, e isso a gente vai ter que ter criatividade e resiliência para poder ter esses ambientes de múltipla função. Mas aí vai ficar o assunto para a live 3 aí, e espero contar com todos vocês lá. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigadão. Boa noite aí para todos. Boa noite, pessoal.